Vamos hoje entrar em um mundo caótico que foi dominado por um vírus e em que as pessoas estão se transformando em zumbis. Mas antes de entrarmos mais nesse mundo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Apocalipse Z, o princípio do fim, chegou à plataforma da Amazon Prime lá pelo final de outubro e vai nos levar a acompanhar a seguinte situação. Nós conhecemos o personagem Manel. Manel tinha uma vida tranquila, simples, vamos assim dizer, é um advogado, até um dia acabar perdendo sua esposa em um acidente de carro. Alguns anos depois, ele ainda tentando levar a vida, um certo vírus acaba surgindo como se fosse um vírus meio que da raiva, vamos assim dizer, e se espalhando por todos. As pessoas acabavam meio que morrendo e se transformando em zumbis. A partir daí é que a nossa história vai girar, gente. Sim, já fazia algum tempo, tecnicamente, que não se via um filme baseado em zumbis, já faz algum tempo, e tecnicamente, pelo que eu entendi, esse filme foi meio que comparado com The Walking Dead. E também foi comparado com aquele filme Guerra Mundial Z. O filme é dirigido por Carles Torrents e é uma adaptação do livro homônimo do autor Mael Loureiro. A gente vai acompanhar, gente, sim, é basicamente aquele mesmo filmes de zumbi. Nós temos o Manel, que ele tá tentando ainda lidar com a questão do luto, da perda da mulher. Ele se sente culpado pela morte dela, porque foi um acidente de carro. E a irmã dele tenta a todo um instante fazer com que ele tenha uma vida um pouco mais ativa, até um dia que ela vira e fala que é para ele sair de lá da casa dele, passar um tempo com eles para ver se a situação dele, se ele se animava um pouco. Porém, nesse meio tempo em que ele está indo viajar, chegando, no aeroporto, simplesmente todos os voos são cancelados e então começa aquela questão de que um novo vírus surgiu e está atacando as pessoas. E eles estão a todo um instante tentando, vamos dizer assim, meio que dar um jeito de tirar as pessoas daquele local e transferi-las para outro ponto. O interessante, gente, desse filme é que nós temos o Manel e ele a todo instante se preocupa com o gato dele. Então, assim, nós temos sim o surgimento de um bichinho e que valoriza aquela questão de que o bicho não é uma coisa simplesmente só secundária, é algo extremamente importante para ele, entende? Você vê esse desenvolvimento no filme que o animal é parte da família dele. Então é interessante isso. Um outro ponto também, gente, é que diferente normalmente daqueles filmes de zumbi que a gente tá sempre vendo, não, que vamos transferir as pessoas para outro lugar que é um lugar mais seguro. Nós vemos nesse filme que a irmã dele bate que não é para ele sair da casa dele, que é para ele continuar lá e não confiar nas pessoas que estão dizendo que há um lugar seguro. É interessante isso, gente. Então é um jeito diferente, vamos assim não dizer, não uma coisa tão gigantesca de diferente sobre esse filme de apocalipse zumbi, mas que muda um pouco aquele foco. Não se foca muito também nessa questão de que temos os zumbis, temos o vírus, temos que achar uma cura. Existe isso no filme? Sim, as pessoas estão tentando achar uma cura, mas não é um foco tão grande. Nós focamos realmente mais naquela questão do Manel com a sobrevivência dele a todo instante, onde quer que ele vá, ele está sempre se preocupando com o gato dele, com a sobrevivência do gato dele. E é um ponto que realmente mostra isso em todos os filmes de zumbi, que quando as pessoas começam a entrar em desespero, ele está lá no mercado tentando pegar uma comida para o Manel. Ele não consegue porque todo mundo fica louco, todo mundo tentando pegar comida, uns tentando já querendo meio que já entrar na
briga. Basicamente, gente, é o que aconteceu, se a gente for querendo ou não, no Covid, muita gente acabou ficando desse jeito, e todos os filmes de zumbi acabam mostrando essa questão. Um outro ponto, acho que interessante também desse filme, é daí aquela sobrevivência dele, porque assim, nós vemos que ele está a todo instante, sim, tentando sobreviver. Nathalie, mas todos os filmes de zumbi é assim? Sim, gente, eu sei que todo filme de zumbi que surge tá mostrando aquela questão de sobrevivência, porém, existe um ponto interessante nesse filme, que é assim, quando ele começa a invadir as outras casas, porque ele está procurando comida, tentando achar um local que ainda tenha comida, porque todos os lugares que ele foi não existia mais comida, você não via mais pessoas. Em uma das casas, quando ele invade, existia uma senhora, que é o personagem da Gabriela. Então é interessante esse desenvolvimento desses dois personagens, porque aí nós vamos ver como se fosse uma conexão entre os dois. Quando a Gabriela surge, a gente começa a ver a questão dos personagens terem uma conexão, não em questão amorosa, tá, gente? Mas naquela questão de perda, porque assim, a Gabriela é uma senhora de idade em que ficou sozinha na casa e não tinha mais ninguém. Quando o Manel entra na casa dela pra procurar comida, ele enxerga que a família acabou abandonando ela e ela ficou pra trás, mas ela demonstra assim que não se preocupa com isso, não se importa com isso, porque ela sabia que era um estorvo pra família, que ia ser um peso. Então é interessante isso também, gente. O nosso foco desse filme não é muito voltado para o apocalipse zumbi. Nós vemos aquela questão mais, vamos dizer assim, humana, no melhor jeito de dizer desse filme, de construção dos personagens, mostrando como as pessoas são. Nathalie, mas os outros filmes de zumbi também aparecem isso. Sim, tudo bem, a gente sabe que os outros filmes de zumbi também demonstram isso, mas assim, se foca muito mais na questão daquela questão dos zumbis, de achar uma cura, que é uma coisa assim que a gente não vê isso nesse filme. Não se tem muito aquela questão de ter alguém que entenda de zumbi, que entenda o que pode ser aquele vírus, a gente não vê isso. Nós temos mais uma questão de construção dos personagens, a se adaptar ao que está acontecendo. Então eu achei interessante isso nesse filme, porque nós vemos aquele trabalho, aquela conexão que ele tem com a Gabriela, que ele todo instante tenta fazer de tudo para trazer comida tanto para ele, quanto para ela, quanto também pro gatinho, que é o Lúculo, a todo instante também tentando conseguir uma comunicação novamente com a irmã dele, porque daí os sinais de celulares acabam parando de funcionar, então ele mesmo assim continua mandando mensagem para ela, enviando informações do que tá acontecendo, de como ele está, qual que é a situação dele, entende? É interessante isso, gente, eu vou ser bem sincera, eu achei o modo como eles trabalharam esse filme de zumbi bacana, é interessante. Eu acho que um outro ponto também que eu achei bem interessante é a questão de que quando ele vai atrás de um suposto local que daria abrigo às pessoas, comida, proteção, tudo, ele enxerga depois como as pessoas são. Ele tenta a todo instante chegar aonde está a irmã, porque ela diz que lá não existe o vírus não chegou, então ele tenta achar um modo de chegar até lá. E daí nós vemos até o próprio personagem construir uma nova conexão com outras pessoas. Ele ainda lembra da falecida esposa, tudo, mas ele começa a criar conexão com outras pessoas que estão batalhando para achar um local de sobrevivência. Então, basicamente, gente, esse filme Apocalipse Z, o princípio do fim, ele vai trabalhar mais a questão dos personagens em si, não muito voltado para os zumbis. Sim, realmente, muita gente questionou isso. Os zumbis ficam meio de lado, que é um ponto negativo, na verdade, nesse fato de que nós não temos muito uma ideia do pessoal achando uma cura para esses zumbis. Não temos uma pessoa que tem um conhecimento melhor. Eu não acho que seja muito ponto negativo. É interessante isso, mas é aquela questão de que o filme vai se desenvolvendo isso. E outro ponto negativo desse filme é que o final dele, assim, te deixa muito pasmo.
entende? Porque ele tem uma continuação, porém, não sabemos se terá ou não uma continuação. Porque como é baseado num livro, pelo que eu entendi, é uma trilogia, não tenho certeza, mas pelo que eu entendi que eu andei pesquisando é isso. Mas a gente não sabe se vai ter uma continuação ou não, porque a Amazon ainda não nos deu uma resposta. Ok, lançou no final de outubro, então ainda dá para se ter uma esperança, mas não dá para criar uma esperança muito grande. Muita gente assistiu o filme, gostou do filme, mas ainda assim, se for para avaliar de 0 a 5, eu vou dar um 4, tá, gente, pro filme. Não que o filme seja ruim, mas algumas questões deixa a desejar. Algumas questões se tornam tanto monótonas no filme, ou aquela própria questão do final que nos entrega, que você fica, tá, e agora? O que a gente faz, gente? Será que terá continuação ou não? Então, assim, isso que me faz dar um 4 pra ele. Mas, apesar de tudo, eu achei interessante, o filme é bacana. E se você é fã desse tipo de filme, de zumbi, então dá uma chance e tirem a conclusão de vocês. O filme, como eu disse, é um original da Amazon e vocês vão encontrar lá na plataforma deles. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Apocalipse Z, o princípio do fim, o que você achou? Você tá torcendo para que tenha uma continuação? Ou se você conhece o livro, qual é a diferença entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!